A paz do Senhor. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas primeiramente eu deixo aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu comentário, que é muito importante, que você vai estar nos ajudando a crescer na plataforma do YouTube, e com isso nós vamos poder juntos semear a palavra do Senhor. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um momento. Muito bem, obrigado por você ter aguardado esse momento, até esse momento. Eu quero convidar você, se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, abra comigo no livro de Josué, capítulo 7. Nós vamos ler aqui um trecho bem conhecido da Palavra do Senhor, depois nós vamos fazer uma reflexão sobre ele. Livro de Josué, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim a Palavra do Senhor. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a terra e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros até o portão da cidade, do portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Queridos, esta é uma passagem da palavra do Senhor que fala do início, quando o povo estava entrando na terra prometida. Pouco de tempo antes, eles já tinham tomado a cidade de Jericó, e mais adiante, um pouco mais adiante, eles foram tomar a cidade de Ai. Deus havia determinado, quando tomasse a cidade de Jericó, que a cidade toda devia ser destruída e não devia ser feito uso dos despojos, eles deveriam ser queimados, eles deviam ser destruídos. Porém, alguém havia descumprido aquilo que Deus determinou. Acã, quando ele viu uma capa babilônica, e acho que ouro e prata, ele pegou, levou para sua tenda e escondeu, porque ele entendeu que aquilo ali poderia servir para alguma coisa para ele. Ele deixou que a concupiscência dos olhos fossem forte nele, juntamente com isso a concupiscência da carne, que é o desejo mesmo, né? E a soberba da vida, como a gente fala aqui, que para falar sobre pecado, nós precisamos lembrar de 1 João 2,16, onde diz que os desejos dos olhos, da carne e a soberba da vida não procedem de Deus, mas do mundo. E Acã permitiu isso na vida dele. Então, quando ele viu, que depois ele relata para Josué, quando ele viu uma capa babilônica, ele viu tesouros que estavam ali naquela cidade quando eles a tomaram, ele tomou para ele, levou e escondeu na sua tenda. E isso trouxe para Deus uma ira, porque Deus determinou que aquilo não devia ser feito. E quando eles foram ver a cidade de Ai, que seria mais uma cidade para ser tomada, eles foram lá e perceberam que eram poucas pessoas, não precisava mandar muita gente, mandava aí uns 2 ou 3 mil. E aqueles 2 ou 3 mil que foram para tomar a cidade de Ai foram envergonhados.
Eles perderam a batalha, naquela primeira batalha. Alguns deles morreram e depois eles acabaram sendo expulsos dali, foram perseguidos e foram vencidos naquele momento. Então, a gente percebe que eu quero trazer essa mensagem, que o título dela é Consequências do Pecado para quem está junto. Então eu quero trazer para nós aqui que quando nós avaliamos o pecado, a gente precisa entender que o pecado ele faz mal para aquela pessoa que pecou, mas ele acaba também transferindo este mal para as pessoas que estão junto com ela. Às vezes você está inserida num grupo de pessoas que você não tem as mesmas práticas que elas. Às vezes você está no meio de pessoas, acontece muito no nosso meio de trabalho, por exemplo. A pessoa trabalha numa empresa, tem um grupo de pessoas que pertencem ali ao mesmo setor e a gente acaba se tornando uma família. Porém, as práticas que algumas pessoas têm podem trazer uma contaminação e podem trazer uma consequência para os demais, mesmo que eles não façam parte. Às vezes, uma empresa, vamos falando da parte profissional, uma empresa ela acaba tomando uma providência que prejudica as pessoas que são culpadas por algo que aconteceu e prejudica também as pessoas que estavam juntos, que faziam parte daquele grupo mesmo sem ter feito nada de errado. Então, o meu alerta para nós nesta mensagem é: cuidado com quem você anda. Veja bem com quem você anda. Veja quais são as práticas dessas pessoas. Veja se são pessoas que andam corretamente, que são pessoas que caminham, que andam com honestidade, com seriedade. Porque senão a gente acaba, nós somos, isso é uma realidade na vida do ser humano. O ser humano ele é adaptável. Então, eu e você, nós nos adaptamos ao meio que nós vivemos. Por mais que você seja uma pessoa que ande corretamente, você não tem hábitos de fazer determinadas coisas, você é uma pessoa que não tem por hábito falar palavrão, mentir, nada disso. Você é uma pessoa que aprendeu e você tenta manter aquele teu aprendizado sempre ali bem alerta. Porém, se você se misturar num meio onde essas coisas são práticas comuns, eu não estou dizendo que você vai se transformar igual a elas, mas elas começam a te assediarem. Em algum momento você pode querer, para se livrar de alguma coisa, contar como as pessoas chamam de meia mentira. Isso não existe, mas as pessoas às vezes denominam, ou uma mentira santa, ou seja, uma mentira necessária. Às vezes você escuta uma pessoa falar de outra, uma situação, e você às vezes quando a pessoa vem te cobrar, você fala, não foi nada disso, não é nada. Então, eu não estou dizendo que a gente vai ficar falando bobagens aí pelos cantos, e tudo aquilo que nós escutamos de um lado levar para o outro, você vai acabar criando um problema ali também. Mas a gente precisa entender o seguinte, às vezes é melhor se calar, e o melhor de tudo mesmo é você não fazer parte desse meio. É você procurar viver à distância. Você não vai deixar de ser amigo dessas pessoas, mas a gente precisa viver distante de pessoas que têm hábitos que podem trazer consequências ruins para mim e para a sua vida. Se você trabalha numa empresa ou se você convive no meio social com pessoas que são habituadas ao adultério, eu não estou dizendo que você vai adulterar por causa disso, mas aquilo começa a entrar na tua vida com a informação, e vai chegar um momento que talvez você ache que aquilo até é normal. A mesma coisa é a mentira. A mentira na vida de uma pessoa, às vezes a pessoa não tem o hábito de mentir, mas ela convive com pessoas mentirosas, e aquelas pessoas mentirosas, aquelas atitudes mentirosas, de alguma forma, elas vão exercer uma influência na sua vida. Então tudo isso nós precisamos tomar um cuidado extremo. Quando nós analisamos o texto que nós lemos inicialmente, vemos as consequências do pecado, não somente a quem pratica, mas também a quem está inserido naquele meio. O que podemos aprender com o texto que nós lemos? O pecado, de modo geral, ele traz consequências. Nós vamos aqui falar sobre 3 delas, que é para a gente poder entender e saber que essas coisas são perigosas. São situações perigosas
que pode ser que você não faça parte do negócio, mas com a convivência, algumas coisas podem mudar. Então a gente precisa se afastar de pessoas, se afastar de ambientes que possam nos trazer essas consequências. A primeira exposição que eu quero estar trazendo para nós é a exposição à mentira. Se você faz parte de um meio em que as pessoas têm o hábito de mentir, mesmo que você não seja uma pessoa mentirosa, por fazer parte desse grupo que tem esta prática, ela se dispõe. E com certeza você vai acabar levando o título também de mentiroso ou mentirosa, se este for o ambiente que você vive. Quando você vive num ambiente com pessoas, é como, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui bem difícil de talvez algumas pessoas compreender. Mas, por exemplo, eu lembro de anos atrás, quando eu era bem mais novo, meu filho, garoto adolescente ainda na época, de vez em quando ele se juntava com a garotada aqui na rua, perto de casa, para jogar um futebol. Só que no meio daquele pessoal que jogava futebol, tinha alguns jovens que tinham algumas práticas não muito corretas. Eram dados ao uso de droga e tudo mais. Então tinha o meu filho e mais um ou outro lá que, quando terminava o futebol, simplesmente eles voltavam para casa. Eles não ficavam naquela reunião. Por quê? Porque se eles tivessem permanecido ali, aconteceria que eles poderiam, primeiramente, eles poderiam ser contaminados e acabar fazendo parte daquele grupo, usando também as drogas que eles usavam, ou, na pior das hipóteses, alguém passaria e viria e falaria assim: poxa, fulano está andando com pessoas assim, então ele é um igual. Então as pessoas muitas vezes, mesmo não fazendo uso de determinadas coisas, não praticando determinadas coisas, eles vão ser chamados por aquilo que as pessoas fazem. A pessoa não é mentirosa, mas ela convive com um grupo de gente mentirosa. Ela vai acabar sendo taxada por mentirosa também. Pessoas que convivem no meio de gente fofoqueira, vai também ser taxado por fofoqueiro. Daqui a pouco aparece uma conversa diferente lá no meio do grupo, alguém fala: mas fulano também estava junto, então o fulano também vai pagar por aquilo, mesmo que ela não seja uma praticante. Mas qual o problema? Consequência de pertencer àquele meio. Então, você não faz nada de errado quando você trata as pessoas bem, mas não precisa conviver no meio delas. É como eu digo sempre para as pessoas quando eu tenho a oportunidade de orientar para os mais jovens: eu não preciso andar de braço dado com ninguém para dizer que eu respeito aquela pessoa ou que aquela pessoa é meu amigo. Ele pode ser meu amigo, eu cumprimento ele, vamos lá, o meu colega, eu cumprimento, trato com o devido respeito que eu entendo que ele merece, porém, eu não preciso andar junto com ele. Claro, tem pessoas que nos atraem pelas suas práticas. Às vezes, uma pessoa, um jovem, por exemplo, que ele joga bem futebol. Normalmente esse jovem ele vai ter outros jovens andando junto com ele. Um jovem, por exemplo, que ele é popular, ele tem uma popularidade muito grande entre moços e moças. Com certeza alguns jovens vão querer estar do lado dele. Mas e se esse jovem que é popular, que joga bem futebol, ele também tem problemas com coisas ilícitas? O que vai acontecer com esses jovens que tem ele como uma referência? Eles correm o risco de, da manhã, estar praticando as mesmas coisas. Então, muito cuidado com quem você anda, muito cuidado com quem você tem de referência, muito cuidado com o grupo que você faz parte. É melhor que a gente mantenha a nossa amizade, mantenha o nosso respeito pelas pessoas, mas vamos nos afastar de pessoas que podem nos trazer consequências ruins. Aí a gente vê aqui que uma pessoa que se expõe à mentira. Por exemplo, nós vemos aqui Acã, que nós lemos. O que Acã fez? Acã pecou, pegou alguma coisa escondida e guardou. Para todos lá do grupo do povo de Israel, ninguém havia feito nada, mas Acã
mentiu, dizendo que ele também era um que não tinha feito nada, porém ele fez. E aquilo ali trouxe o quê? Trouxe uma ira no coração de Deus. E Deus não desceu com fogo do céu e queimou todo mundo, não. Mas quando eles foram dominar a cidade de Ai, aquela cidade pôs aquele povo para correr. Mesmo sendo uma cidade pequena, com poucos guerreiros, mas eles conseguiram vencer o povo de Israel, que era um povo guerreiro. Um povo que entrou naquele lugar para tomar posse. Um povo que havia passado, havia recebido uma promessa de Deus que receberia uma terra. E essa terra precisava ser dominada e aquele povo entrou para isso. E havia umas determinações de Deus para que aquilo fosse alcançado. E uma delas era: não peguem os despojos da cidade de Jericó que vocês estão tomando. Aquilo ali tem que ser tudo queimado, não é para levar nada. Mas alguém desobedeceu. Desobediência é algo muito, muito perigoso. E quando nós estamos ao lado de pessoas desobedientes, nós também corremos o risco de nos tornarmos iguais. Por que que jovens muitas vezes se tornam rebeldes, mesmo quando eles foram criados com todo o ensinamento correto? É porque eles sofrem influências de algumas pessoas que não têm essa mesma doutrina da obediência, e eles acabam se tornando iguais. Então, muito cuidado com isso. Com isso, através daquela mentira, através daquilo, da desobediência de Acã, o povo foi exposto a quê? Exposto à vergonha. Uma pessoa que faz parte de um grupo e que esse grupo tem alguns atos ilícitos, tem atos que não são corretos, mas ele pratica, mesmo que a pessoa não esteja praticando, mas ela faz parte daquilo, ela é exposta também à vergonha. Israel, quando entrou na Terra Prometida, precisou lutar para conquistar o território, e isso causava terror aos moradores dali, porque sabiam, Deus havia destruído praticamente o faraó e os seus guerreiros quando o povo atravessou, quando o povo saiu do Egito. E depois, durante o tempo dos 40 anos do deserto, foram anos de muitas batalhas, até chegar a entrar na Terra Prometida. E aí começou a Terra Prometida, precisava ser conquistada. E a primeira conquista foi justamente a conquista de Jericó. As muralhas caíram, foi uma coisa, vamos dizer assim, foi uma coisa maravilhosa que Deus havia feito, foi uma coisa esplêndida. Foi a coisa de um milagre que Deus havia feito ali, quando aquelas muralhas foram derrubadas. Era uma cidade fortalecida, e isso, todos os povos que viviam naquela terra sabiam daquilo lá. Então eles temiam ao povo de Israel, porque sabia que Israel tinha um Deus poderoso. Mas quando aconteceu na invasão da cidade de Ai, a história foi diferente. Por causa do quê? Por causa da desobediência. E aquele povo, por causa da desobediência, foi exposto à vergonha. Eles foram vencidos, eles foram perseguidos, teve alguns que foram mortos. E isso acontece na vida do homem, da mulher que faz isso, que anda na presença de pessoas erradas. Eu quero falar uma coisa para nós aqui, como dentro dessa mensagem, sem fugir do tema. Eu vi uma família ser dissolvida anos atrás, porque um dos membros da família começou a andar com uma pessoa, e essa pessoa não era uma pessoa para alguém andar junto com ela e ouvir os conselhos ou ter como referência. Por causa daquilo que aquela pessoa fazia, por causa daquilo que aquela pessoa de alguma forma passou para este membro daquela família, causou uma separação no casal. E isso a gente tem que tomar cuidado. Eu posso ter amizade com todas as pessoas, mas se eu for ter amizade com alguém que eu percebo que essa pessoa começa a colocar defeitos no meu relacionamento com a minha esposa, começa a dizer, por exemplo, que a minha esposa não é merecedora de me ter junto dela, ou vice-versa, alguém junto com ela dizer para ela a mesma coisa: pô, você é casada com fulano de tal, pô, ele não merece você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa assim, você é uma pessoa, pô, se eu sou você eu já tinha tomado, coisa desse tipo. E a pessoa ficou ouvindo aquilo,
e aquele casamento foi destruído por causa disso. Então, muito cuidado com as pessoas com quem nós andamos. Nós temos que tomar um cuidado especial. Por quê? Porque primeiramente a pessoa vai te expor a uma mentira. Ela vai trazer para você uma mentira, mas que ela vai te passar como verdade. E depois daquilo ali, quando você acabar permitindo que aquilo entre no teu coração e aquilo venha a ser praticado, você vai ser exposto à vergonha. Porque eu tenho certeza que este casal, esta família que foi dissolvida, aquele que criou a separação por causa de algo que ela tinha ouvido de alguém, e ela creu no coração dela que aquilo ali era verdade, ela destruiu o casamento, com certeza essa pessoa ficou muito envergonhada depois, porque fica. Não adianta a pessoa dizer que está tudo bem, porque não está. Não é uma coisa fácil da pessoa simplesmente lidar. Um casamento destruído por causa de alguma interferência que veio de fora não é uma coisa comum. Então a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente no que diz respeito à vida de casal. Lembra dos nossos pais? Nossa mãe principalmente dizia assim: eu não gosto de você com esse menino, para de amizade com ele. Alguém passou por isso ou foi só eu? A minha mãe falava isso para mim. E tinham pessoas que a minha mãe falava e eu não queria, porque era meu amiguinho, era meu coleguinha. Eu queria, jogava bola, jogava bolinha de gude, rodava peão, queria trazer para dentro de casa. Minha mãe: eu não quero. Por quê? Porque ela viu alguma coisa que não estava bem. Às vezes ela não adiantava ela explicar para mim do jeito que eu estou ministrando a palavra aqui, que eu não ia entender. Eu era muito novo, muito criança. Porém, mais tarde, a gente percebe que a mãe estava certa, porque aquela pessoa se transformou em algo que a minha mãe e a sua mãe não queria que você nem eu se transformasse. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Olhe bem quem são as pessoas a quem você dá crédito. Olhe bem as pessoas, o caráter dessas pessoas. Quando a gente é criança, precisamos da orientação dos nossos pais, e quando nós acatamos a orientação dos pais e aprendemos com eles, porque pai e mãe nenhum quer ver filho se dar mal na vida, e quando nós aprendemos com isso, a gente, com certeza, a nossa vida será diferente. Eu vejo, por exemplo, alguns casamentos que muitas vezes eu já cheguei a ver coisas desse tipo. A mãe conhecer lá o rapaz, ou, vamos lá, a namorada da filha, namorado da filha, ou a namorada do filho, e ela depois procurar o rebento dela e falar assim: ó, não gostei dessa pessoa, eu acho que é melhor você pensa melhor, tá? Não, porque eu gosto, porque é meu amor, porque é meu lindinho, é minha lindinha, é a minha princesa, é o meu príncipe. E a pessoa insiste que aquilo ali vai ser. E a mãe, coração de mãe, como a gente costuma dizer, coração de mãe, coração de pai, não se engana. Às vezes, se sentiu alguma coisa diferente, é porque realmente tem alguma coisa para ser visto. E aí a pessoa não aceita, e o tempo passa, e ela acaba unindo-se pelo sagrado laço do matrimônio. E mais tarde, eu espero que, eu não digo que isso aí é uma regra, mas essas pessoas, uma boa parte delas, mais tarde, sofrem muito porque não deu ouvido ao que a mãe e o pai falou, ou pelo menos um dos dois falou. Então, muito cuidado, ouça conselhos de pessoas que têm uma vida estável, sabe? Uma pessoa que é um conselho por uma situação que ela está vivendo ruim no casamento, ela vai falar com uma pessoa que está no terceiro casamento? Como é que é isso? Não dá, é complicado. Então a gente precisa buscar conselho em pessoas que tenham alicerce, que tenham moral, que tenham caráter para isso. Então é muito importante a gente entender e a gente olhar, tipo, quem são as pessoas que estão ao meu lado? Quem são essas pessoas que eu tenho como referência? Eu já errei nisso aí. Referências por pessoas que depois eu percebi que eu estava indo por uma condição totalmente adversa daquela que eu queria. Por quê? Porque eu me liguei em pessoas que não tinham nada para mim. Mas você vai... Eu conheci um rapaz, anos atrás, filho de um pastor, e ele me confidenciou isso, que quando ele começou com algumas amizades dele, o pai dizia para ele: olha,
vai devagar, que essa pessoa não é boa companhia para você. Mas ele não aceitou, porque aquela outra pessoa, que isso ele confidenciou para mim, que era uma referência para ele, era um cara popular entre as pessoas, entre os rapazes, entre as moças. Era um cara bom de bola, jogava futebol muito bem, era aquele parceiro do futebol e tudo mais. Só que aquele cara era usuário de droga. E um dia, esse rapaz, filho de um pastor, que não quer dizer que filho de pastor é imune a erros, esse filho desse pastor, amigo meu, ele entrou por um caminho que levou ele um dia para uma casa de recuperação. Ele precisou ser internado numa casa de recuperação porque ele se tornou um viciado. Hoje, glória a Deus, esse cara não está mais nisso. Hoje, inclusive, a última vez que eu o encontrei, ele estava como missionário dirigindo uma igreja do mesmo ministério que o pai dele pertencia. O pai dele era pastor muito antigo, acho que até jubilado na época. E é uma pessoa que eu conheci e sei da integridade e sei do caráter desse senhor. E o filho dele, infelizmente, por causa das escolhas erradas, por causa de pertencer ao grupo errado, acabou caindo pelo meio do caminho. Então, cuidado quem são as suas referências. Olhe bem para as pessoas, veja o caráter da pessoa. Não estou dizendo para você fazer acepção de ninguém, sabe? Você pode encontrar uma pessoa que você sabe que ele é um viciado, cumprimenta, fala do amor de Cristo para ele se for preciso, mas você não tem que andar junto com ele. E assim, outras coisas mais. E para a gente poder encerrar, outra coisa que pessoas que nós muitas vezes pertencemos, a grupos que nós pertencemos e não deveríamos estar, ela pode nos expor à morte. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Talvez não a morte literal, tá? Mas a morte espiritual pelo afastamento da presença de Deus. E isso é pior ainda, porque se a pessoa morre com Cristo, ela vai para a glória. Agora, se a pessoa morre espiritualmente, ela se afasta de Deus. E aí a Bíblia diz para mim e para você que um abismo chama outro abismo. E às vezes a pessoa está numa situação, se ela não conseguir, é como se você tivesse caído num lugar em que a maré está levando para uma cachoeira, sabe? Está levando para uma cachoeira muito alta, e se a pessoa não conseguir chegar na margem daquele rio, ela consequentemente ela vai cair naquela cachoeira e ela vai acabar morrendo. Então a pessoa tem que lutar muito para ela poder alcançar a margem daquele rio. Se você conseguir fazer isso, se eu conseguir fazer isso, muito bem, a gente consegue. O nosso Deus diz lá no livro de 1 João capítulo 1 verso 9, que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é perdoador e justo para perdoar a todos os nossos pecados e nos redimir de toda a injustiça. Então eu consegui sair daquela correnteza maligna que estava me levando para um abismo, e eu cheguei até a margem deste rio e me livrei. Deus me perdoou, e eu daqui para frente vou levar a minha vida de uma forma diferente. Porém, muito cuidado, porque às vezes isso não dá tempo de fazer. Às vezes a pessoa está tão perto daquela cachoeira para cair, que não dá tempo dela chegar na margem do rio. Então, muito cuidado. E isso é o que eu falo, é a morte que não é, estou falando da morte literal aqui, mas eu estou usando para a morte espiritual. E essa morte espiritual nos tira da presença de Deus. Acã pagou um alto preço pela sua desobediência. Ele e os seus que estavam envolvidos foram apedrejados para aplacar a ira de Deus. Isso é Velho Testamento. Hoje nós vivemos no tempo da graça, como muita gente acha que é motivo para pecar, e não é. Viver no tempo da graça é saber que ninguém vai passar talvez por o que passou Acã, ninguém vai ser apedrejado, mas o pior de tudo é nós ficarmos afastados de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos leva para longe de Deus. Então tome cuidado, meu irmão, tome cuidado, minha irmã. Veja bem com quem você está convivendo, quem são as pessoas que são referência para você, e isso com certeza vai fazer uma grande diferença. Os dias de hoje é diferente daquilo que aconteceu com Acã? Claro que não, apenas de alguma forma as consequências pela desobediência virão, e são muitas consequências que a gente vai ter que encarar. A única coisa que aplaca a ira de Deus sobre o pecador é o arrependimento e a mudança de conduta. Então nós precisamos disso.
precisamos nos arrepender, mudar nossa conduta. Arrependimento não é remorso. Tem pessoas que falam, caramba, por que eu fiz isso? Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco está fazendo de novo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. É uma certa dor que dá na pessoa por uma prática errada, mas que de certa forma não trouxe nenhum tipo de mudança. Então esse é o remorso. Não podemos esquecer que os nossos pecados nos afastam da presença de Deus e ainda trazem consequências aos demais à nossa volta. Aquilo que eu falei, nossos pecados nos afastam de Deus e trazem consequências aos que estão à nossa volta. Veja o grupo que você faz parte. Ande com pessoas que te ensinem, que sejam melhores que você, pessoas que possam te mostrar referências boas daquilo que você pode fazer. Não pessoas que vão te levar para o fundo de um poço que se torna difícil de sair. Concluindo, cuidado com quem você anda. Tem pessoas que saem da nossa vida e lamentamos, mas talvez seja apenas Deus nos livrando de problemas maiores. Pense nisso. Eu quero estar orando com você nesse momento e depois vamos fazer as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui encerrando esta mensagem e eu peço que essa mensagem possa encontrar guarida em cada coração, que ela possa ser, papai querido, um referencial para que possamos verdadeiramente escolher a que grupo queremos pertencer, aonde queremos andar, qual será o tipo de pessoa que será referência para a nossa vida, que nós possamos olhar em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é a referência maior para todos nós cristãos, que a cruz de Cristo possa estar presente em nossa vida para que nós possamos entender que não podemos caminhar de outra forma, que a graça, o amor e o poder do Senhor sejam manifestos em cada um de nós e tudo seja para a glória do Teu nome. Te louvo neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui até agora. Peço mais uma vez, não esquece, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, que é muito importante, e que a gente possa se rever novamente numa próxima mensagem. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus assim permitir.